Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num dia marcado por mais manifestações que pedem a saída e o impeachment do presidente da República e que eu irei analisar com vocês no nosso próximo encontro. Há uma pergunta que anda mexendo com a cabeça de muitas pessoas. O que acontecerá com Bolsonaro daqui para frente? Há alguma mudança? Há algum tipo de acordo? E como é que as forças políticas e econômicas enxergam o presidente daqui para frente? Bom, nós vamos analisar essas questões no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está conhecendo o Portal do José nesse momento, convido você a se inscrever, a ver os nossos outros vídeos, porque há uma cronologia dos acontecimentos aqui no nosso país que a gente aborda todos os dias. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, no nosso encontro passado, eu abordei aqui, de uma forma quase instantânea, uma matéria que foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo e que hoje eles estão colocando no jornal impresso. A matéria nos dá conta que muitas pessoas poderosas no nosso país, grupos políticos e econômicos, estão colocando o Bolsonaro, de fato, na marca do pênalti. Ele que está sofrendo o ultimato. Ele que andou falando para todos os lados que tinha acabado, que era o último dia do povo brasileiro fazer alguma coisa no dia 7 de setembro, que o Brasil seria outro, seria um novo grito de independência. Isso inflamou muita gente por todos os cantos. Vocês imaginem o tanto de pessoas, né, que saíram de vários lugares do Brasil, fizeram caravana, ficaram longe da família, ficaram plantadas, ficaram ali numa vigília, em cabanas, em barracas, e essas pessoas, quando enxergam o Bolsonaro de hoje, como é que essas pessoas estão se sentindo? Então, muitas pessoas estão querendo atribuir ao Bolsonaro um comportamento de uma pessoa estrategista, de um estadista que fez um acordo. Mas será que há algum acordo? Bom, vamos analisar isso aqui também. Então, os jornais nos dão conta que Mourão criou uma agenda com adversários do governo. E diz aqui no subtítulo: com Bolsonaro isolado, o vice-presidente se destaca no jogo político, é sondado para 2022 e intensifica contatos com parlamentares da oposição, diplomatas e empresários. Gente, no nosso encontro anterior, eu também falei desse manifesto aqui feito pelas entidades patronais, entidades empresariais, e são muitas, né? E comentei com vocês que todas essas entidades aqui são os verdadeiros financiadores de deputados e senadores. Eles controlam basicamente 4/5 do Congresso Nacional. É muita coisa, né? Quase a totalidade. A esquerda ou as forças progressistas que foram eleitas por associações, movimentos, infelizmente são minorias dentro do Congresso Nacional. Então as pautas econômicas de interesse desses grupos todos vão passando. E para aprofundar ainda mais essa dominação, o Bolsonaro ele cedeu uma grande parcela do orçamento para esses deputados fazerem o que bem entenderem, para que o Bolsonaro não seja molestado, para que ele não mexa na máquina federal a ponto de criar algum tipo de limitação para esses deputados. Então, se existe algum tipo de acordo, é esse acordo político que nós já estamos enxergando há muito tempo. Há um novo acordo feito por Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal? Gente, quem está pensando isso está fantasiando muito e a gente vai mostrar aqui como é que isso está se dando. Ontem eu comentei também uma fala do general Heleno, que tenta mostrar para nós aquilo que não aconteceu. Ele tenta passar a ideia que Bolsonaro é um cara que raciocinou pensando no Brasil, que ele é um estrategista. Isso denota uma coisa em relação ao general Heleno. O que o dinheiro não faz, né? Um senhor se posicionar ali diante das câmeras, se colocar publicamente para tentar passar para o povo brasileiro uma empulhação. E a empulhação foi essa aqui. E aí com áreas de romantismo, né, intelectual. Vamos lá. Para vocês, não podemos desistir do Brasil. Alguns fatos deixaram muitos de nós desanimados. Isso não pode acontecer. A esquerda, apesar de sua passagem desastrosa pelo poder, segue unida e querendo voltar. Ela sofreu também um duro revés, que descobriu que o presidente Bolsonaro não tinha qualquer intenção de dar o golpe. Eu queria saber de onde que o general tirou isso. Que a esquerda descobriu, a esquerda ficou perplexa. O Bolsonaro não queria dar golpe. Gente, só uma criança de 4 anos vai acreditar nesse discurso do general Heleno. Algumas pessoas
ficam perguntando também por onde andarão alguns personagens que eram apoiadores de primeira hora, né? E que fizeram ali um coro nesse discurso conspiratório, nesse discurso golpista. O principal deles, que é uma espécie de mentor político, espiritual e jurídico do Bolsonaro, é o pastor Malafaia, que faz um discurso antes do dia 7 de setembro, um discurso que o Bolsonaro reproduziu. O Bolsonaro deve estar muito arrependido. Ele falou, puxa vida, dessa vez aqui eu quebrei a cara, fui falar aquilo que o Malafaia tinha dito e agora estou tendo que fazer uma carta, assinar uma carta que não foi escrita por mim, mas uma carta de rendição, uma carta humilhante, e a gente vai explicar por que isso. Mas vamos recordar aqui a fala do mentor político do presidente da República. Amanhã, o povo, que é o supremo poder, vai dar uma resposta ao ditador mor da toga, Alexandre de Moraes. E aí ele vai falando blá, 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 blá. O povo ia dar uma resposta ao Alexandre de Moraes. E aí o Bolsonaro fez aquelas bravatas todas, aí no dia seguinte foi pedir desculpas de uma situação absolutamente humilhante. Essa situação que o Bolsonaro protagonizou ainda está sendo caracterizada por muitos apoiadores de Bolsonaro de uma forma absolutamente distante da realidade, né? Esse canal desse rapaz, por exemplo, ele coloca no videozinho dele a capa genial. Olha, se alguém chama o Bolsonaro de genial, o que essa pessoa vai dizer de Einstein? Então, a língua portuguesa ela vai criar dificuldades para esse tipo de classificação, partindo de apoiadores como esse rapaz aí, né? Um outro canal aqui, a gente pega a cronologia, né? Aí coloca assim, a ordem foi dada, o povo deu a ordem para o Bolsonaro, aquela coisa do eu autorizo. E essas pessoas hoje estão vendo um Bolsonaro totalmente acovardado, um outro personagem. Se eu já disse para vocês no nosso encontro anterior que o mercado financeiro, as forças econômicas, os agentes políticos, os consultores do mundo inteiro observam o Bolsonaro, enxergam ali apenas a figura de um batedor de carteiras vulgar, que virou presidente da República, mas estava sendo muito útil ao sistema de uma maneira geral, a partir de agora ele está sendo visto por algumas pessoas como uma espécie de vegetal. Ele vai ficar até 2022 tentando se salvar, sabendo que o seu futuro não será nada favorável. Ele vai ter muitos problemas, com muitos processos que cairão na sua cabeça, e a opinião pública, gente, tende a ficar cada vez mais contrária ao Bolsonaro, porque a economia não vai ajudar, infelizmente. O aumento da energia elétrica que nós ainda não estamos sentindo vai causar muitas modificações de humores aqui no nosso país. O combustível vai aumentar, o dólar vai continuar subindo, enfim, a gente vai ter vários problemas econômicos, as pessoas vão ter a sua vida real cada vez mais difícil. E isso não vai ajudar com que o Bolsonaro tenha qualquer tipo de recuperação para projetos eleitorais. No mundo evangélico, onde sobrou ali onde figura ali a principal base de apoio de Bolsonaro, com essa situação que o Malafaia está mostrando aqui, essa capitulação de Bolsonaro em relação ao direito brasileiro, à Constituição brasileira, aos agentes da República, isso faz com que ele fique desprestigiado também nesses segmentos. Que tipo de perda que esses grupos terão com o governo Bolsonaro, a gente não sabe ainda. A gente vai ter que aguardar, né? Aguentar também, né? Vamos dizer assim. Mas essa situação que está sendo romantizada por muitos como tendo sido um acordo de Bolsonaro, me lembrou, gente, uma passagem da Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas não sabem, mas não foi a Alemanha que declarou guerra contra a França. Foi a França e a Inglaterra que declararam guerra contra a Alemanha. E a Alemanha, no meio dessa história, acabou invadindo a França e se fazendo ali como a força dominadora do Estado francês, do povo francês, da política, enfim, território, tudo. E fizeram um acordo também, né? Porque estavam em minoria ali, os franceses já estavam humilhados, e foi feito ali um acordo dentro de um vagão. Nesse acordo que foi feito dentro desse vagão, foi o mesmo vagão que foi utilizado quando os alemães se renderam na Primeira Guerra Mundial em relação aos franceses. Então os alemães, o Hitler, ele pegou o mesmo vagão e falou, agora nós vamos nos vingar. Colocaram os franceses dentro desse vagão e eles fizeram a sua rendição, que eles não gostam de usar como sendo uma rendição, eles dizem armistício.
armistício, melhor dizendo, né? Que seria uma espécie de trégua. Mas que trégua pode fazer alguém que está absolutamente numa condição de superioridade militar, uma superioridade total? É o acordo do cara que não tem nada com o outro que tem tudo. O retrato que sobrou desse acordo é esse aqui, ó. São os alemães ali tendo ao fundo a Torre Eiffel no centro de Paris. Então, para essas pessoas que acham que o Bolsonaro fez algum tipo de acordo, gente, são notícias muito mentirosas. O Alexandre de Moraes não quis nem marcar audiência com o Bolsonaro. E ele não tem por que marcar audiência com o Bolsonaro. Se a relação é institucional, a relação tem que se dar entre o presidente do Supremo Tribunal e o presidente da República. O Alexandre de Moraes podem aguardar aquilo que eu já falei para vocês. Gente, vamos lembrar, o Bolsonaro entrou com um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, chamando ele de criminoso, pedindo a retirada dele do cargo de ministro do Supremo Tribunal, com impedimento de ele exercer qualquer função pública durante 8 anos. Os bolsonaristas têm hostilizado o Alexandre de Moraes por todos os cantos. A família de Alexandre de Moraes, a residência de Alexandre de Moraes foi perturbada. Ele está sendo atacado nas redes de todas as formas. Então, que acordo que ele vai fazer com o Bolsonaro? Que acordo seria possível agora que o Bolsonaro está enfraquecido, está desmoralizado, está refém das forças políticas que estão atuando no seu entorno? Então não tem acordo nenhum. Essas pessoas que estão nas redes achando que o Bolsonaro é genial, que fez algum tipo de trato com Alexandre de Moraes, que pessoas serão libertadas, ninguém vai ser libertado a não ser pelos habeas corpus, pelos documentos, pelas petições que já foram feitas, se os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderem que há razões jurídicas para que isso aconteça. Então, gente, não vai ter Zé Trovão sendo aliviado, Oswaldo Eustáquio, como circula nas redes para cima e para baixo. E aí, para finalizar o nosso papo, nessa rodada final, eu quero mostrar para vocês aqui uma parte, né, do caderno O Sensacionalista, que faz uma ironia muito grande em relação a essas histórias todas e o que restou na cabeça de muitos bolsonaristas como uma perspectiva eleitoral para 2022. A matéria diz o seguinte, se referindo aqui aos caminhoneiros, né? A matéria não, né? O texto, não é bem a matéria. Dizem eles o seguinte, que o Bolsonaro ele já não é a figura mais útil para essas pessoas, e que eles agora buscam outro candidato, e esse candidato melhor do que o Bolsonaro seria o boneco do posto, a figura que está aqui. Muito bonitinho esse boneco do posto. E aí eles explicam por quê. Vocês vejam só como é que o Bolsonaro está sendo ridicularizado, em que nível, né? Dizem eles aqui. Um político com mais conteúdo, consistência e menos cabeça oca. É o que buscam agora os bolsonaristas arrependidos. Depois de tentarem parar o Brasil e descobrirem que Bolsonaro já estava fazendo isso, finalmente encontraram seu candidato da terceira via. Às vezes mais à direita, às vezes mais à esquerda, de acordo com o vento, mas está sempre plantado no centro. É verdade que, com o vento, o boneco também vai para frente e vai para trás. Avança muito e acaba recuando, como o Bolsonaro. Mas pelo menos não faz lives e não pode ter filhos. Então, o boneco do posto seria muito mais vantajoso para ser o novo líder desses bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro, porque, segundo eles, né, não poderia fazer uma live e também não pode ter filhos. Mas há controvérsia. Gente, o nosso programa hoje ele foi um pouquinho menor do que os programas tradicionais, que a gente acaba falando muito mais tempo aqui, mas eu vou deixar os outros assuntos para o nosso próximo encontro. Por enquanto, eu fico por aqui mandando para vocês um grande abraço e agradecendo vocês estarem fazendo nosso portal crescer tanto. Mais uma vez, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!